Estudo Livro de Jó, Bíblia de aplicação pessoal. Jó, capítulo 4. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você se lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Elifaz alegava ter recebido sabedoria secreta através de uma revelação especial de Deus, nos versículos 12 e 16. E que havia aprendido muito através da experiência pessoal. Versículo 8. Seu argumento foi que o sofrimento é resultado direto do pecado. Assim sendo, o sofrimento de Jó chegaria ao fim no momento em que o seu pecado fosse confessado. Elifaz via o sofrimento como punição divina, que deveria ser bem recebida, a fim de trazer a pessoa de volta para Deus. Em alguns casos, é claro, isso pode ser verdade, mas não era este o caso de Jó. Embora tenha feito muitos comentários bons e verdadeiros, Elifaz fez 3 deduções erradas. Primeiro, a pessoa boa e inocente nunca sofre. Segundo, os que sofrem estão sendo punidos por seus pecados passados. Terceiro, por estar sofrendo, Jó havia cometido algum erro aos olhos de Deus. Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes, assim como leões que não podem caçar. Eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Parte do que Elifaz disse é verdadeiro e parte é falso. É verdade que os que promovem pecado e problemas eventualmente serão punidos. E é falso que qualquer pessoa boa e inocente nunca sofrerá. Todo o material registrado e citado na Bíblia está ali pela vontade de Deus. Parte dele é um registro do que as pessoas disseram e fizeram, mas não é um exemplo a ser seguido. Os pecados, as derrotas e os pensamentos malignos e as concepções erradas sobre Deus estão todos registrados na sua divina e inspirada palavra, mas não devemos seguir os exemplos negativos apenas porque estão na Bíblia. A Bíblia fornece ensinamentos e exemplos do que devemos fazer, bem como do que não devemos. Os comentários de Elifaz são um exemplo do que devemos evitar: falsos julgamentos sobre as pessoas baseados em nossas próprias experiências. Veio a mim, de mansinho, uma mensagem, em voz tal baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sonho pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. Embora Elifaz alegasse que a sua visão era divinamente inspirada, é de se duvidar que tenha vindo de Deus, porque mais tarde Deus criticou por falar em nome dele. Jó 42:7.
Qualquer que tenha sido a fonte da visão, ela está resumida no versículo 17. Aparentemente, essa afirmação é completamente verdadeira. O mero mortal não pode comparar-se a Deus e não deve questionar seus motivos e atitudes. No entanto, Elifaz tomou este pensamento e o expôs mais tarde, expressando as suas próprias opiniões. Sua conclusão, no capítulo 5, versículo 8, revela uma compreensão superficial de Jó e de seu sofrimento. É fácil para professores, conselheiros e amigos bem-intencionados começarem com uma porção da verdade de Deus, mas então mudar a tangente. Não limite Deus à sua perspectiva e à sua finita compreensão da vida. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do Criador? Deus não confia nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos do barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Será que os anjos realmente cometem erros? Lembre-se de que era Elifaz que estava falando e não Deus. Assim sendo, precisamos ser cuidadosos ao construirmos nosso conhecimento do mundo espiritual baseados nas opiniões de Elifaz. Além disso, a palavra traduzida por imperfeição é usada apenas aqui e o seu significado não está claro. Poderíamos salvar a credibilidade de Elifaz, dizendo que ele se referia aos anjos caídos. Mas a finalidade dessa passagem não é ensinar sobre os anjos. Elifaz estava dizendo que os seres humanos pecadores estão muito abaixo de Deus e dos anjos. Ele estava certo sobre a grandeza de Deus, mas não compreendia os seus maiores propósitos quanto ao sofrimento. Capítulo 5. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo, que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo, que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente. E não há ninguém que o defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus, entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe no lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os lábios de suas espertezas e acaba com suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite.
Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tampa a boca dos maus. Os 3 amigos de Jó cometeram o erro de deduzir que Jó havia praticado um grande pecado, causa de seu sofrimento. Nem eles nem Jó sabiam a conversa de Satanás com Deus. Faz parte da natureza humana culpar as pessoas por seus problemas. Porém, a história de Jó deixa clara que a culpa nem sempre está ligada àqueles que atravessam lutas. Mais tarde, Paulo citou parte desse versículo em 1 Coríntios 3,19. A única vez que Jó é claramente citado no Novo Testamento. Embora Deus tenha repreendido Elifaz por dar conselhos errados em Jó 42,7, nem tudo o que ele dissera estava errado. A parte citada por Paulo estava correto. As pessoas são apanhadas em suas próprias astúcias. Isso demonstra que a Escritura precisa ser usada para explicar e comentar a si mesma. Precisamos estar familiarizados com toda a extensão da Palavra de Deus para compreendermos de forma correta as partes difíceis. Elifaz estava certo. É uma alegria sermos disciplinados, castigados por Deus quando erramos. Entretanto, o conselho de Elifaz não se aplica a Jó. Como sabemos, desde o princípio do livro, o sofrimento de Jó não era resultado de um grande pecado. Algumas vezes, damos excelentes conselhos às pessoas, apenas para aprender que estes não se aplicam a elas, tornando-se dessa forma pouco proveitosos. Todos os que oferecem conselhos da palavra de Deus deveriam ser cuidadosos em compreender plenamente a situação da pessoa antes de dar qualquer conselho. Feliz é aquele de quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra. E em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas. E você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos. E não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não a tocarão. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como a folha de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. As palavras de Elifaz demonstram uma visão da disciplina que tem sido quase esquecida. A dor pode ajudar-nos a crescer. Essas são boas palavras para lembrarmos ao enfrentar lutas e perdas. Porque Jó não compreendeu o motivo de seu sofrimento, sua fé em Deus teve a chance de crescer. Por outro lado, não podemos cometer o mesmo erro de Elifaz. Deus não elimina todas as lutas quando seguimos de perto. E o bom comportamento nem sempre é recompensado pela prosperidade. A recompensa pelo bem e a purificação pelo mal estão nas mãos de Deus e são aplicadas de acordo com a sua vontade. Satanás trabalha para que duvidemos da boa vontade de Deus para conosco.